Olá, boa tarde a todos. Conforme vocês forem entrando, vão mandando um joinha aí, vão falando se a conexão tá boa, se vocês estão ouvindo bem. Olá, Natália. Tá me ouvindo legal? Como é que tá aí? Oi, Dri. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo por aí? Vão me dando um ok conforme vocês forem entrando. Evelyn. Olá. Legal, Natália. Legal, legal, Dri. Legal. Qualquer coisinha que precisar, avise a gente aqui. Agora eu vou colocar aqui na sala a Aline, da Hortelar. Vamos ver se ela tá me ouvindo, me vendo. Oi, Olá, Aline. Tudo bem? tudo Mel e você? Tudo bem por aqui, graças a Deus. Tá dando Graças pra a escutar Deus. bem? Eu tô te ouvindo. Gente, vocês estão ouvindo a gente legal também? Como é que tá por aí? Vão dando vão dando um ok, um joinha aí, qualquer coisa que precisar, usa o chat que a gente está lendo. Essa live, gente, essa live é uma live muito especial por vários motivos, na realidade. É uma live que eu já sentia no fundo do meu coração de fazer há muito tempo, e quando a Aline sugeriu, quando a Aline falou, vamos nessa, eu falei, vamos nessa. Essa live vai ser muito, muito, muito especial. Então, a Aline vai se apresentar para vocês, para quem ainda não a conhece. Por favor, Aline. Oi, gente. Bom, sou a Aline, sou amiga da Melissa há 15 anos, 15 então ela anos, me estamos conhece, velha. ela me conhece muito. Eu sou bióloga de formação, estudamos juntas, né, na realidade. Aí depois eu fiz agronomia, me especializei em gestão ambiental. Hoje estou fazendo mestrado na saúde coletiva, então, assim, né, tudo isso para falar o quê? Que as plantas fazem parte da minha vida há muito tempo, e eu acabei transitando por vários caminhos, né, para chegar onde, no dia de hoje, assim como eu estou. Então, eu não sou uma pessoa que na adolescência amava plantas, eu, na infância, a primeira profissão que eu falei que eu seguiria era biologia. Mas tinha uma questão mais voltada a animais, nessa coisa de animais silvestres. E, e aí, ao longo da minha adolescência, eu falei, quero fazer fonoaudiologia, jornalismo, enfim, fui indo. Isso eu nem E sabia, aí, hein? na USP eu prestei fonoaudiologia, não passei. E Ainda aí, bem que você não passou. E aí, sei lá, assim, eu hoje, com a minha maturidade, eu penso que foi um pouco uma inspiração, no sentido que eu escutei, assim, e eu falei para minha mãe, eu quero fazer biologia, vou me inscrever para biologia. E eu só me inscrevi numa única universidade, que foi a que nós estudamos, e logo no primeiro ano eu fui fazer um trabalho com botânica, e nossa, super me identifiquei com as plantas, com o professor, com o assunto. E aí, desde então, as plantas se tornaram a minha vida. Então, já atuei com elas numa questão de arborização urbana, de fragmentos florestais e paisagismo. E hoje, né, com a Hortelar, eu trabalho com as hortaliças e as ervas, sempre com manejo orgânico, filosofia dos orgânicos, e as ervas em específico fazem parte da minha caminhada, da minha busca espiritual. Então, para mim, assim, eu sou muito grata a todo o poder das ervas, e a ideia é somar aqui hoje com todo o conhecimento da Mel, mas abrindo aqui para vocês realmente isso, né? O quanto as ervas são incríveis e transformadoras em vários sentidos e que a gente perdeu essa conexão, né? Exatamente, exatamente. Isso é muito importante, exatamente isso que a Aline falou.
da gente ter perdido a nossa conexão. Voltando um pouquinho para minha história, eu, diferente da Aline, para quem me conhece, né, então vai ficar um pouco repetitivo, mas para quem não me conhece, eu também sou bióloga, né, a gente se formou juntas, e eu tenho mestrado em ecologia, mas eu sempre fui da fauna carismática, eu sempre gostei de bichinhos, de baleias, de tartarugas, tanto que eu fiz meu mestrado voltado para biologia marinha. E eu nunca gostei de planta. Eu falava, eu lembro na faculdade, eu falava pra Aline, Aline, que coisa chata, planta não se mexe, planta não fala, planta não tem pelinhos para você fazer carinho. E a Aline ficava puta da vida comigo, porque eu não gostava, eu não tinha conexão nenhuma. E eu falava, inclusive, que eu nem sabia uma diferença de um alface para uma rúcula. Como que... Nossa, eu não fazia, não entrava na minha cabeça como alguém gostava de plantas. Aí, o mundo dá voltas, muitas voltas, e eu paguei com a língua o que eu falei. Porque eu virei mãe há vários anos, 7 anos atrás, 8 anos atrás, eu virei mãe, e 7 anos atrás, e foi um momento de quebra muito forte para mim. Eu tive um princípio de depressão pós-parto, eu não me reconhecia mais como mãe, eu não me reconhecia como mulher, eu não me reconhecia como profissional, eu não me reconhecia como filha, como neta, eu não me reconhecia como ser humano. Não fazia mais sentido quem eu era. E isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu já vinha de um despertar espiritual de antes, de alguns anos antes, que já tinham sido o meu primeiro divisor de águas, onde eu já comecei a entender, onde eu tinha começado a entender algumas questões de cunho de espiritualidade, independente de religião, aqui nem importa a religião, de cunho de espiritual mesmo, e mergulhei nesse caminho. A maternidade, ela veio como uma quebra para mim, porque tudo o que eu tinha me preparado na espiritualidade, tudo que eu achava que eu estava arrasando, no momento que minha filha nasceu, eu lambi o cocô do cavalo, assim, eu virei o cocô do cavalo do bandido, eu lambi o chão, porque para quem é mãe aqui, ou para quem é pai, ou para quem já acompanhou, às vezes, um primo tendo filho, um irmão tendo filho, é muito difícil. E é um momento de quebra. E para mim foi um momento de muita dificuldade mesmo. E foi aí que eu, de fato, comecei a me questionar sobre algumas coisas, inclusive de quem eu era. Eu já fazia essa pergunta há tempos atrás, tanto que eu fui para um caminho espiritual, só que isso na maternidade ficou muito forte, quem eu era. Porque eu tive que deixar a minha área acadêmica, eu era bióloga, eu era mestre em ecologia, eu deixei toda uma área acadêmica para trás porque aquilo não me cabia mais, não me servia mais. No final das contas, eu não me reconhecia mais como ser humano. E foi aí que a brincadeira começou a acontecer. Foi num momento de maior desconexão na minha vida que eu pude entender que essa desconexão estava me levando para um buraco sem fim, para um buraco de sofrimento, de depressão, de angústias. Acabei, para encurtar aqui a história, acabei conhecendo os óleos essenciais. Fiquei, assim, ensandecida com os óleos essenciais, porque logo de cara os óleos essenciais me trouxeram uma conexão interna absurda, que a gente vai falar sobre isso. E eu lembro que ontem, conversando com a Aline me relembrou, né, desse momento de que ela falou, eu me lembro direitinho do dia que você me ligou e falou que ia fazer aromaterapia e eu dei risada na sua cara. Porque no final das contas eu voltei para a bendita da botânica que eu fugia na faculdade. E aí eu falei para a Aline, lá atrás, eu falei para a Aline que eu estava voltando, né, para minha essência, que eu estava me reconectando novamente e que aquilo estava fazendo sentido para mim. E cheguei a falar para ela que a gente ia trabalhar muito juntas. E dito e feito, né? Os óleos essenciais entraram na minha vida exatamente como um resgate de essência. Por isso, e não... enfim, é exatamente por isso que resgate sua essência
faz parte da minha marca registrada, Lavanda Rosa, Resgate Sua Essência. Porque foi a aromaterapia que me promoveu esse resgate e eu voltei a me entender como profissional, eu voltei a me entender como ser humano, eu voltei a me entender nesse sistêmico, quem era eu quanto mãe, quanto filha, quanto neta, quanto o todo. Então os óleos essenciais me trouxeram essa cura num nível ancestral, num nível profundo, num nível que não dá para explicar muito em palavras. Só quem vive a experiência de um óleo essencial que sabe, que consegue entender o que eu estou falando. Porque os óleos essenciais, eles trazem exatamente essa conexão que estão além do tempo e do espaço. E aqui a gente entra... Pode falar, Ali. É que eu ia falar para você falar aquilo que você me contou dos óleos essenciais, que eu acho a coisa mais linda do mundo, que guarda, sabe? Sei. Então... Isso que a Aline falou é uma coisa que foi eu li num livro, foi nos ensaios de aromaterapia holística, alguma coisa assim, do Dr. Malte, que é um profissional assim incrível de aromaterapia. Eu já fiz uma postagem dessa no meu Instagram, inclusive, falando desse livro. É um livro que eu recomendo assim, de olhos fechados. E quando eu li isso, a forma como ele descreveu os óleos essenciais, eu comecei a chorar. Tamanha a conexão e tamanha a delicadeza e a profundidade com que ele chegou nisso. Os óleos essenciais são a conexão entre o céu e a terra. Porque os óleos essenciais, eles trazem... os óleos essenciais derivam, eles formam duas mulheres incríveis. Ô, minha querida! Seja muito bem-vinda. A Fabi! A Fabi! Os óleos essenciais, eles são formados... do metabolismo secundário das plantas, da fotossíntese. Então, os óleos essenciais, como que a planta faz um óleo essencial? Ela pega de uma forma bem grosseira, tá, gente? Os biólogos aqui me desculpem, mas de uma forma bem grosseira para todo mundo entender. As plantas estão lá paradinhas no sol, pegam o sol e fazem o óleo essencial. De uma forma bem grosseira, é assim que acontece. Ou seja, o que é um óleo essencial? O óleo essencial é uma bolsinha de luz solar. O óleo essencial é uma conexão que a gente tem da Terra com o céu, com a energia das estrelas, com a energia do cosmos, com a energia do todo. Imagina a potência que um óleo essencial tem para te curar. O óleo essencial é composto de moléculas de sol. Então, assim, na hora que eu li isso... Pode. Ô, Mel, eu posso falar que o óleo essencial é a alma da planta, algo assim? Com certeza, com certeza. Com certeza. O óleo essencial é a alma da planta. Essa que é a grande sacada. Nós, independente da religião, enfim, independente do que você acredita ou não, a maioria das pessoas acredita que nós temos uma alma. O óleo essencial seria uma alma da planta. É exatamente isso. Só que com um potencial de cura absurdo. Porque os óleos essenciais, eles captam toda a energia do cosmos, do todo, toda a energia do Sol. O Sol é vida. O Sol é quem promove a vida na Terra, é o Sol. Então, gente, na hora que eu li isso, eu comecei a chorar. Eu falei, que sensibilidade do Dr. Malte, que percepção assim... Porque é uma coisa lógica, para quem estuda óleos essenciais, para quem é da bio, para quem é da botânica, isso é uma coisa lógica. Mas na hora que ele descreveu dessa forma... tocou meu coração. E aí, mais uma vez, eu fui tocada com o poder dos óleos essenciais. Que é exatamente isso. É um poder de cura a nível cósmico. Muito além desses jargões de palavras cósmicos e tarará, tarará. É real. Os óleos essenciais produzem e trazem esse potencial de cura que vem de um lugar, sei lá da onde, que a gente só consegue enxergar aqui da Terra pequenininho. Pode falar. Mas eu acho que todo mundo que está aberto para as plantas, né, sente essa conexão. Porque quando a gente é criança, que eu acho que a gente está mais, né, aberto para explorar a natureza, enfim, as plantas fazem parte da brincadeira, né? Seja na comidinha, quando você corta uma planta para brincar, ou pendurando os bonequinhos, enfim, as plantas fazem parte dessa mística, elas estão, né, presentes. Aí a gente começa a crescer e óbvio que tem pessoas que têm um pouco mais de vivência numa área,
né, que tem bastante planta, mas vamos falar, por exemplo, de uma cidade. A gente começa a crescer, começa a se distanciar e chega um momento de você, por exemplo, não saber exatamente do que uma planta precisa, ou achar que você não sabe cuidar. Então, eu acho que a gente se distanciou tanto da planta como alimento, tanto da planta como remédio, da planta como, né, uma cura num âmbito mais profundo, né, nessa pegada espiritual. E, gente, planta é maravilhosa, gente. Eu acho assim, sabe? Eu não sei. Eu escuto a Aline falando isso, gente, desde a época da faculdade. Melissa, planta é maravilhosa. Mas é porque eu acho que ela carrega um poder, sabe? E assim, hoje na Hortelar, a gente até fez um post sobre isso. Ela tem vários poderes. Ela tem o poder de te alimentar, de servir de remédio, de embelezar sua casa, de te encantar com aroma, né? Então, sim, Total. louvemos as plantas. Não, total, total. Essa que é a questão. É exatamente isso. A desconexão que nós estamos gerando com a natureza, a desconexão com as plantas, o que eu falava lá atrás, na época da faculdade, que na verdade era uma negação do meu potencial, eu estava negando isso dentro de mim, quando eu falava, eu não sei a diferença de um alface para um agrião, sabe? Esse momento de desconexão, esse momento onde você coloca a natureza como uma coisa e você como outro, ser humano quanto outro, é o momento onde a sociedade começa a se declinar. Isso é muito importante, a gente está vivendo isso. As pessoas moram muito em cidades, as pessoas compram tudo no supermercado. Se o supermercado errar o nome lá da alface e colocar agrião, você compra alface achando que é agrião, porque você nem sabe a diferença de uma coisa e de outra. É muito raro hoje em dia uma pessoa que tem essa conexão. E é exatamente esse um ponto de quebra da humanidade no todo, da humanidade com ela. A humanidade perde essa essência quando a gente se distancia da natureza. Isso é muito importante, porque você não precisa morar num sítio, você não precisa morar no meio do mato, como a Aline sempre fala isso, você não precisa morar isolado no meio de uma fazenda para ter uma conexão com as plantas. Às vezes é um impulso muito mais de ação, é um impulso muito mais de mentalidade do que propriamente de onde você está inserido. Porque várias pessoas que moram na fazenda, por exemplo, várias pessoas que moram no sítio, também não tem mais essa conexão. E é isso que a gente vai propor hoje para vocês. Esse olhar de que a natureza, ela não é um assunto piegas falar isso. Não é uma coisa tipo, ai, que clichê falar da natureza, Melissa, Aline, que clichê. A gente está propondo para vocês uma percepção de que essa desconexão com as plantas está levando o ser humano para o buraco. Está levando nós mesmos para uma desconexão com nós mesmos. Virou um círculo vicioso. A gente se perdeu da nossa natureza. O que é se perder da sua natureza? É se perder da sua essência. É se perder da sua funcionalidade. Quem é você? O que você veio fazer? Você faz essa pergunta. Fecha os olhos, 3 segundos. O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito? Quais são os meus propósitos? A gente não tem um propósito só. Quais são os meus propósitos aqui? Se você não consegue responder isso, você tem um problema para resolver. E é um problema bem sério. Porque eu falo isso de boca cheia, porque eu tive esse problema para resolver. Eu olhei para mim e eu falei, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? O que eu vou deixar para os meus filhos? Para o mundo? Quem sou eu? E isso é muito importante. Então, essa reconexão com as ervas aromáticas. Hoje a gente vai propor essa reconexão com os óleos essenciais e com as ervas aromáticas. Existem várias N formas de reconexão com a natureza. N formas. Um banho de cachoeira pode ser assim a reconexão que você estava precisando na sua vida. Existem N formas de você se reconectar. Preparar um almoço é uma reconexão, né? Tipo, olhar para o alimento, sentir, cheirar, né? Não sair do automático, né? Total, a gente falou disso ontem. E a Aline lembrou. Fala isso, Li, que você me falou ontem, exatamente dessa coisa da textura, que a gente falou ontem, que você falou, eu falei pra você, cara, você me deu a sacada do universo, assim. Não sei se eu vou lembrar exatamente o que eu falei. Mas é que eu acho que a gente está tão no automático, né, no cozinhar, virou uma parte da rotina,
que a gente perdeu esse olhar, né? Até de respeito com o alimento. Então, e eu me coloco nessa também, não tô falando, eu vou lá na cozinha, vou fazer o almoço do meu filho e tô lá, super conectada com a batata que eu vou cortar. Mas, porque tem dias que a gente tá mais conectado e dias que a gente tá menos conectado, né? Então, né, a prática que eu acho que também leva um pouco a isso. Mas é olhar o alimento com um pouco mais de respeito, porque assim, chegou uma abobrinha, tem uma abobrinha na sua casa, né? Qual o caminho que ele percorreu, como é que ela foi produzida, né? Então, assim, honrar aquilo. Não foi simplesmente fez assim, a abobrinha apareceu, né? Então, honrar. E eu acho que quando a gente se conecta, que a abobrinha tem propriedades nutricionais, ninguém vai negar, né? Se ela foi produzida de manejo orgânico, então que ela tem uma segurança alimentar, ninguém vai negar. Mas eu digo, se conectar no sentido de honrar aquele alimento que está te nutrindo. Exatamente. E eu, por exemplo, na faculdade, eu me lembro muito bem quando eu dava consultoria ambiental para as crianças, né? E era muito comum, a gente perguntava, da onde vem a água? E as crianças falavam, da torneira, tia. Olha essa desconexão. Isso não é uma coisa assim, imagina, Melissa, não existe isso. Existe. Da onde vem o leite? Da caixinha, Melissa, tia Melissa. Cara, olha essa desconexão. Então a gente é desconectado e gera seres desconectados com a natureza. Né? E isso é muito interessante, porque se nós não estamos conectados, como é que a gente vai ajudar um outro ser a se conectar? Como é que a gente vai ajudar o nosso filho a se conectar se a gente não está conectado? Então a gente gera crianças desconectadas, que não sabem de onde vem a água. E isso é muito importante, porque essa criança está achando que essa água vem da torneira, essa criança está achando que a abobrinha veio do supermercado, essa criança está achando várias coisas que estão desconectando ela com a vida. Desconectando ela com o sentir. Uma coisa também muito importante, gente, é que na linha evolutiva, né, na escala evolutiva dos animais, eu vou pegar dos mamíferos aqui, tá? Não vou voltar muito. Por exemplo, um cachorro. Vamos pegar um cachorro. O cachorro é quadrúpede e ele se relaciona com a natureza. Qual é o sentido mais forte do animal? Do cachorro, por exemplo? É o olfato. Você dá um pedaço de comida pro cachorro, ele não está olhando a comida. Ele vai cheirar essa comida. Ou seja, o olfato deveria ser o nosso sentido mais importante. Porque o olfato é quem garante a nossa sobrevivência, inclusive. Eu falo isso em curso de aromaterapia. O quanto a gente é desconectado, o quanto a quantidade de perfume que a gente usa, por exemplo, é uma desconexão. Porque a gente parou de sentir o outro. A gente consegue se conectar com as pessoas através do cheiro delas. Eu não estou falando aqui de CC, tá bom, gente? Estou falando do cheiro das pessoas. Quando chega uma pessoa que você não gosta muito, alguma coisa essa pessoa está exalando. Você pode ter certeza, algum perigo você está sentindo. Pode ser energético, pode ser, sei lá, espiritual, qualquer coisa. Mas você está sentindo alguma coisa. E quanto mais perfume sintético a gente usa, menos a gente consegue se conectar com o outro. E o outro é natureza. Se nós somos natureza, o outro também é essa natureza. E o ponto é que, quando o ser humano virou bípede, quando ele saiu dos 4 apoios e começou a andar de 2 apoios, como somos hoje, qual que foi o sentido que passou a ser mais importante? A visão. Com base nisso, a gente perdeu a sintonia de sentir. Sentir o aroma e sentir as frequências. E nós nos tornamos racionais, cognitivos, que precisam ver para crer, que precisam olhar e pegar para acreditar. E aí a desconexão também passou a acontecer. Então esse resgate do nosso olfato é um resgate ancestral. Você voltar a colocar o seu olfato como um sentido importante, você está, na verdade, quebrando o sistema. Você está voltando para a sua ancestralidade. E você está dando um basta nessa cadeia de seres desconectados que geram seres desconectados que geram seres desconectados. Então isso, assim, é muito, muito, muito importante. Parar e fazer essa reflexão. Aonde eu me desconectei? E assim, em que momento? E assim, você voltou lá atrás, né? Quando você fazendo esse paralelo, mas eu acho que talvez a gente nem precise voltar muito, assim, se a gente voltasse nas nossas avós.
né? As nossas avós tinham uma relação com as plantas diferente do que a gente tinha, né? Então, no jardim ter uma mistura de ervas com alimentícias, de você poder colher a erva para fazer a infusão, em vez de ir lá no supermercado e comprar o sachêzinho, você ter a ritualística de fazer um banho. E tem coisas que a gente carrega de antes. Quem nunca escutou que a ruda atrás da orelha protege de um mal olhado? Às vezes a gente está Arrepiei. reproduzindo. Não, mas é que eu acho que às vezes a gente está reproduzindo sem se conectar. Então, assim, eu não duvido do poder das plantas. Então, eu acho que talvez mesmo sem você ter se conectado, a ruda atrás da orelha está fazendo seu Sim, com papel. certeza. Com Mas eu certeza. digo, se você se conecta, olha a potência disso, né? Então, de repente, é tentar voltar algumas gerações, assim, sabe? Da sua própria história. Então, o que sua mãe fazia, como era a forma que sua mãe se conectava, como sua avó fazia, como ela se conectava. Sua avó estava lá conectada e talvez nem estivesse refletindo se está conectada ou não, mas é que fazia mais parte do dia a dia dela, era mais natural e a gente perdeu essa naturalidade, né? Total, não, total, faz muito sentido. E aí temos duas questões, né? Da gente reproduzir coisas que, ou seja, que se mantém a gerações, de geração a geração, a geração, a geração, a geração, todo mundo bota uma ruda atrás da orelha. Ou essa história, ela é viva ainda. Mas também de fazer de um lugar mecânico, né, de não conexão. Então temos essas duas polaridades, né, de quanto, graças a Deus, a gente não perde, né, essas histórias, a gente não se perdem totalmente, vamos dizer assim, apesar de que a gente está correndo sim um risco de perder várias questões, porque a nossa sociedade, a nossa geração é uma geração bem desconectada, e que voltou, na verdade, né? A gente está com um grito essa volta começou agora, também com a nossa geração. Eu acredito que a geração Então, dos nossos pais eram muito desconectados. Pode falar. eu ia falar isso, que eu acho que eu sou otimista, ou eu tô falando de dentro da minha bolha, mas que Sim, eu acho que a gente tem um movimento em busca disso, sabe? E eu acho que é muito importante esse movimento que a gente está tendo, porque aí os nossos filhos, as nossas crianças estão vendo esse movimento, enfim. total. Mas aí é isso, Não, né? é Eu, isso. eu tô, eu tô falando de dentro da minha bolha, né? Assim, enfim, né? Não, mas é real, eu Você percebo que a geração anterior, a nossa, era mais desconectada que a gente. E a nossa geração começou com um grito de liberdade muito forte, né? Então começaram vários impulsos de vários grupos fazendo. Enfim, vários, não vou ficar citando aqui, mas vários grupos que começaram a dar um basta em várias questões. Então tá na nossa mão a vontade de se curar, né? E o quanto a gente realmente quer se curar. E eu acredito que todo mundo que está assistindo essa live tem esse impulso, porque senão não estaria aqui. Se você está aqui, a sua alma quer estar aqui. Pode falar, Ô, Aline. Mel, não, é que eu ia falar que pra gente ficar meio atento com o lance do horário, eu acho que você podia começar a falar, né, Sim, da questão da prática. dos 3 passos, perfeito. Quais são. A gente queria fazer no YouTube exatamente por conta disso, né? Porque o YouTube não derruba a gente em 1 hora, mas o Instagram derruba. Então a gente vai ficar atenta no horário aí. No horário. Concordo com o seu lado positivo de geração atual. Um resgate pela natureza e processo de evolução e respeito também. Total, total. A nossa geração tem uma dualidade muito grande. Porque por mais que a nossa geração tem uma luz e sombra muito forte, né? A gente tem um potencial de destruição gigantesco na palma da nossa mão e um potencial de cura muito gigantesco na palma da nossa mão. Então, o que vai diferir é qual polaridade que a gente vai escolher. E quais são os 3 passos, então, para esse resgate acontecer? O primeiro, cultivar essa mentalidade de que a natureza, os elementos da natureza e todos os elementos que existem, plantas e todo, né, da natureza, são importantes. E esse é o primeiro passo, cultivar essa mentalidade de que nós e a natureza não são seres separados. E aqui eu tô falando num lugar de alma, tá, gente? Não tem um ser que seja conectado com a própria essência que não esteja conectado com a natureza externa, ok? A conexão com a natureza interna reflete uma conexão com a natureza externa. Então, se você é uma pessoa que se sente desconectada com a natureza, opa, tem um gancho aí para você. Observar o como, o porquê, aonde que começou isso.
e começar a fazer esse resgate interno. Então, essa é uma coisa muito, muito, muito importante. Segundo passo, utilizar as ferramentas. Não adianta você super ir para a cachoeira uma vez por mês, tomar um banho de cachoeira e não utilizar as ferramentas que a natureza está te trazendo. Por exemplo, aqui, o que vamos falar? Óleos essenciais e ervas aromáticas. Não adianta você ir lá e... Ai, nossa, eu preciso ir me conectar com a natureza. Aí vai lá no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, fica 10 minutinhos descalço, deita na grama e fala, ai, me conectei com a natureza. E volta para casa. Isso não é conexão com a natureza. Quer dizer, isso pode até ser um primeiro passo. Só que as ferramentas têm que estar no seu dia a dia, que é o terceiro passo. Rotina. Essa natureza, essas ferramentas precisam estar na sua rotina. Essas ferramentas precisam ser utilizadas por vocês. E aqui eu falo de uma coisa muito importante, porque é muito comum alunos meus me mandarem mensagem, me mandarem fotos, me mandarem perguntas, falando assim, ai Mel, o meu óleo essencial venceu, eu posso continuar usando? Eu falo, cara, venceu por que esse óleo essencial? Por que você não está usando esse negócio? Dentro do vidrinho não vai te salvar de nada, dentro do vidrinho não vai te conectar com absolutamente nada. Por que esse óleo essencial está vencido? Então, o ponto é, só ter a ferramenta em casa não te garante essa conexão. Quantas pessoas eu conheço que tem o time completo de óleos essenciais de todas as marcas que existem? Pergunta se essa pessoa usa. Não usa. Não usa. Então, a rotina da utilização de óleos essenciais e de ervas aromáticas, que é a nossa ideia hoje, precisa ser diária. É uma rotina diária. Não adianta você cheirar uma lavanda uma vez por semana e achar que você está se conectando com a sua essência. Você não está se conectando com a sua essência. Ela te traz essa conexão, só que num segundo momento, o corre-corre da matéria, a necessidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, de pagar conta, problema com o marido, problema com a esposa, problemas com os pais, problemas com os filhos. Essa correria do dia a dia te desconecta de novo. Uma lavanda não vai salvar a sua vida. Isso é muito importante, porque as pessoas falam quantas pessoas têm os óleos essenciais e não usam. Exatamente! Tem óleo essencial em casa e vence. Exatamente. E eu uso o meu na cabeceira e é olíbano. Isso aí, Tati, olíbano, a gente vai falar sobre ele hoje. É exatamente sobre isso. E mas eu acho como que é? Pode falar, Ali. É que eu ia falar assim, que eu acho que esses 3 passos que você levanta e que você propõe estão relacionados realmente, tipo, a estar com o observador ligado, a mudar uma chavinha no sentido disso, né? Então, assim, putz, estou me sentindo muito desconectada, não consigo, né? E a gente também não tá falando que todo mundo tem que ser good vibes, não é nada disso, né? É assim, vamos trazer para o real. Mas o Rafa tá falando que Gerânio e Litseia Kupebe é os favoritos. São os favoritos dele. Muito bom, Rafa. A gente vai falar sobre eles também. O meu é sândalo, gente. A Aline não brinca em serviço. O dela é o sândalo Missori, que é o sândalo indiano, o sândalo verdadeiro. Olha o nível que ela tá. Mas então, eu acho que é o lance de estar com o observador ligado, de virar a chavinha, então realmente fazer essa leitura, né, que é só sua, que outra pessoa não vai poder fazer por você, no sentido de por que eu me sinto desconectada. E aí depois, quando ir atrás e se utilizar essas ferramentas e tornar a prática diária, também não é cair naquela obrigação do tipo, ai, não fiz diariamente, nossa, acabou, né? Não fica culpa, também, não pode cair na culpa. Então, é entender que cada dia é um dia, mas assim, que nem a Mel falou, olhar para aquilo e falar, pô, hoje eu vou fazer uso dessas ferramentas e não deixar cair no esquecimento. Exatamente, a rotina, tudo que você faz durante 21 dias seguidos vira rotina a nível celular dentro do seu sistema. Então, vamos gerar um desafio aqui. Tá aqui um desafio. Escolha um óleo essencial da sua casa, ou se você não tem óleo essencial, escolha uma erva aromática, a gente vai dar dicas aqui hoje, e faça o uso 21 dias dessa erva ou desse óleo essencial. E depois vem aqui e conta pra gente no Lavanda Rosa e na Hortelar como que foi essa sua conexão com óleos essenciais e com ervas aromáticas durante 21 dias. É um desafio. Muitas pessoas não vão conseguir esse desafio, mas eu tenho certeza que muitas vão conseguir. Então, como é que fala isso? Se desafiem a isso. E observem o quanto é difícil colocar uma rotina de reconexão. Porque é o que eu sempre falo.
o auto, assim, o auto, como é que fala isso, meu Deus do céu? Eu tô sem B12 na cabeça, eu preciso conectar com a B12. O desajuste, ele quer continuar ficando desajustado, é mais ou menos isso. Então, é um círculo vicioso negativo, entendeu? Tudo que você precisa fazer para mudar um padrão vai ser difícil, vai ser penoso. A cura, o caminho da cura não é fácil. Só que eu garanto para vocês... pode falar. Não, eu ia falar isso, mudar padrão não é fácil de jeito nenhum, assim, e eu tenho muita dificuldade em auto-engano, Mel, a Tati falou. Auto-engano. Eu tenho muita dificuldade, assim, com o padrão, e eu acho que é isso que você falou, não pode entrar na culpa, na punição, mas escutar muito o que eu acho que tentar ver, escutar o que os outros fazem é um passo no sentido de você tentar se inspirar e aprender a utilizar essas ferramentas. Então, por exemplo, você é um exemplo que você me ajuda sempre. Usa esse óleo, esse aqui. A Vivi, né, que é minha sócia na Hortelar, né, a rainha dos banhos, sabe tudo de como usar, fazer essa alquimia das ervas. Então, assim, eu tô sempre consultando, né, vocês, mas onde que eu tô querendo chegar? A gente se sentiu desconectado, então a gente não vai tirar da cartola o que eu vou fazer e vou melhorar, né? Então, ir atrás de um apoio, de uma rede de apoios que possa te ajudar a se reconectar, né? E Exatamente. Não entrar nessa que você falou da culpa, assim. Então, eu particularmente tenho muito essa questão com culpa. Então, tentar não entrar muito nisso, de eu não conseguir, né? E tá tudo bem, faz parte do processo não conseguir. Tá tudo bem. Essa palavra tá tudo bem, eu costumo falar para os meus pacientes, tatua essa palavra na testa, tá tudo bem. Um dia você não consegue, outro dia você consegue, tá tudo bem. Só que você colocar uma meta passa a ser uma coisa, vira um desafio pessoal. E aqui eu vou falar o seguinte, então, para vocês. Eu vou entrar nessa com vocês. A partir de hoje, eu vou lançar 21 dias. Cada dia eu vou escolher um óleo essencial para fazer uma vivência. E eu vou falar qual a vivência que eu vou fazer, como que foi essa vivência com esse óleo essencial e o que foi trazido, ok? Você vai contar pra gente? Exatamente. A gente vai juntos. É porque, qual que é o ponto? Não precisa ter os mesmos óleos que eu. Eu vou contar quais os óleos eu estou usando, só que cada um vai seguir com o óleo que quiser. Eu vou fazer 21 dias com óleos diferentes, porque eu tenho uma gama de óleos grandes e porque isso é viável na minha rotina. Mas, se você só tem laranja doce em casa, você vai fazer 21 dias com laranja doce. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo, vai ser perfeito. Posso dar meu palpite? Por favor. Talvez as pessoas que estão assistindo, sei lá, tenham 2, 3 óleos, não tenham tantos. Mas eu digo, então, nesse desafio de 21 dias, se de repente você não tem um óleo, prepara uma infusão e sente o que ela trouxe para você. Prepara um banho, vê o que aquilo sente para você, né? Assim, eu digo, de repente, fazer 21 dias de conexão com plantas, seja a ferramenta que for. Vamos junto, então? Fechou, então. Desafio lançado, gente. 21 dias, eu com aromaterapia, Aline com ervas. Eu quero ver quem, eu quero ver quem vai fugir da laia, hein? A Fabi tá botando fogo aí, ó. Ela quer. Fabi, faz também. Fabi tá dentro, Tati Lu também, agora eu quero ver. Foi o que eu pensei em começar, laranja doce, adoro. Perfeito, perfeito, gente. Então a gente vai lançar 21 dias aqui de reconexão. E eu tô arrepiada, gente. E a gente vai junto nessa. Óleos essenciais e ervas aromáticas entrando aí no palco de vocês. Fechou. Uma coisa importante, gente. Falta 20 minutos pro Instagram derrubar a gente. Então, qual que é o ponto? Eu vou lançar essas questões, mais detalhes e tal, no chá de capim-limão. É muito bom, delicioso, é meu favorito. A gente vai lançar esse desafio, a gente vai conversar, sentar, a gente lança amanhã pra gente conseguir estruturar isso. Se a gente vai lançar em vídeos, em fotos, enfim, como é que a gente vai fazer isso. E eu espero, e eu conto com todo mundo, gente, vamos nessa. Tem alguém, conhece alguém, sei lá, sabe, conhece alguém que gostaria de se reconectar, que precisa se reconectar, marca essa pessoa na nossa primeira postagem, para essa pessoa vir junto com a gente. A gente vai criar exatamente o que a Aline falou, essa rede de apoio. Oba, vou fazer. Acho que infusão de malva. Isso aí, Laura. É isso aí, gente. É isso. O Rafa falou, vou fazer infusão de Melissa. Eita, Laia, eu vou pra panela.
Então é isso, gente. A gente vai soltar maiores detalhes disso daqui a pouquinho. Lembrando dos 3 passos, então. Todo mundo anotou? Isso é bem importante. Quais são os 3 passos? Cultivar essa mentalidade de que a natureza não é algo separado de você, de que nós somos natureza e de que se você está desconectado com você, você está desconectado fora. E se você está desconectado fora, você está desconectado dentro. Ok? Segundo passo, utilizar as ferramentas corretas para suas necessidades específicas. Não adianta você querer usar lavanda para curar, sei lá, não sei, para curar queda capilar. Até que a lavanda ajuda um pouquinho, mas, enfim, usar ferramentas certas com necessidades específicas. Ok? Terceiro passo, rotina. Rotina, fazer disso uma rotina. Lembrando que qual é o máximo, qual é o melhor? O melhor é usar todo dia, mas não dá para usar todo dia. Tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que não se sentem ali preparados. Então começa hoje com o que você tem. Começa agora com o que você tem na mão. Antes feito do que perfeito. Começa hoje Mas também, com o que você tem. Mas, defendendo aqui isso que eu ia falar. Sem culpa, sem cobrança, não é para criar, sem culpa, né, baixa autoestima em ninguém, é só, sim. É isso que a Mel falou, uma rede de apoio, e também, né, o que a Melissa falou do tatuar, tá tudo bem. Então, se eu fiz 21 dias certinho, no 22º eu não tô me sentindo conectada. Gente, tá isso, bem. Né, cada dia é um dia, o que vale é a gente estar com o coração aberto e o observador ligado. Por sinal, é mais importante você se conectar uma única vez profundamente com óleo essencial do que você usar todos os dias da sua vida sem conexão. Gravem isso que eu falei. Eu sei. Isso é muito importante. Eu sei. Sândalo Missori fez isso comigo, hein, Melissa? Sândalo Missori. É mais importante você ter uma conexão profunda do que você viver superficialmente todos os dias da sua vida. Então, realmente, coloquem isso que a gente está falando da rotina diária na história de vocês. Né? Tá tudo certo. Vamos lá, então, para a parte das receitas. Todo mundo com papel e caneta aí, por favor, porque depois eu fico respondendo direct. Ai, Mel, aquela receita que você passou? Gente, eu não lembro. As receitas vão vindo, eu vou falando e é isso aí. Anotem, papel e caneta. Eu já tô aqui. Li, começa então aí com receitinhas, por favor. Eu? Eu acho que eu começo ou eu começo? Não, posso falar. Eu acho que você tem muito mais coisa legal para falar dos olhos, assim, o meu é mais básico. Então, o que eu acho que são momentos de reconexão. Então, por exemplo, a questão de se conectar diretamente com uma planta. Então, escolher uma planta que você gosta, seja pela aparência, né? Porque eu acho ela linda, bonita, ou pelo aroma, e realmente se conectar com ela. Então, olhar, sentir, tocar, né? Perder esse tempo ali, né, se conhecendo. Acho que isso é uma forma legal. Outras são as infusões. Então, assim, só fazer um parêntese da diferença de infusão para chá, né? Porque eu fico falando infusão, mas assim, é porque tecnicamente chá vem da planta Camellia sinensis, né? Então, infusão seria o que a gente faz com capim-limão, com a hortelã, com a canela, enfim, tá? E então fazer uma infusão, e você pode escolher diversas ervas para isso, e né, pode fazer um blend, misturar, ou se não, escolher uma só, enfim, mas capim-limão, a melissa, que o Rafa falou que vai fazer melissa, canela, enfim, né, existem várias receitinhas. E o que eu tinha postado... Camomila, né? Enfim, use a criatividade. Por exemplo, essa semana eu fiz foi sucesso em casa, que era acerola. Nossa, acerola, olha o nível da Aline. Não, era acerola, canela, aí depois que eu desliguei, né, depois que ferveu, que estava pronto, eu espremi laranja, aí ficou assim, muito bom. Enfim, ficou bem gostoso mesmo. Anotaram? Eu espero que vocês tenham anotado. A Aline fazendo esses daí e eu implorando aqui para achar um capinzinho limão onde eu tô aqui no Ashram. Não acho um capinzinho limão para fazer um chazinho para mim. E a Aline fazendo um chá, uma infusão. Não, mas como você assim, não acha capim limão no Ashram, gente? Não tem. Não tem, só tem citronela. Não vai fazer chá de citronela, hein, gente, pelo amor. E aí o que eu tinha postado hoje na Hortelar, que eu acho que é uma coisa bem legal, pela questão ritualística, é o incenso natural, né? Então,
né? Óbvio que tem os incensos para a gente comprar, né? Os de massala, enfim, e tal, que são melhores do que os de carvão. Sei lá, a Melissa pode falar melhor que isso, porque a Melissa é meio rainha dos incensos. Mas você pode fazer ele naturalmente, que nada mais é que escolher uma erva ou 3 ervas, né? Eu sempre faço essa... Eu sempre vou no número ímpar, inclusive para banho. Eu sempre vou no número ímpar, mas não passo de 3 ervas. E eu não passo de 3 ervas, então você pode escolher. E aí, para fazer um incenso, eu penso assim, para fazer a infusão, você está pensando mais numa questão de conforto físico. Para o incenso, eu penso mais numa questão energética. E as plantas têm frequências diferentes, né? Então, a mesma planta, né, ela age de diversas formas. Então, age no seu corpo, enfim, mas age nessa questão de frequência também. Então, aí você escolhe aquela que esteja na frequência que você está querendo trabalhar. Então, é isso, lavanda amor, manjericão proteção espiritual, né? A arruda, proteção, alecrim, alegria, né? Tem essas coisas. Tomilho, coragem. Nossa, eu sou apegada no tomilho, né? Enfim. Só pegada no tomilho. Não, eu tô apegada por causa da... Eu preciso de coragem. E aí você faz o incensinho natural, que é super facinho. Então, com um fio de algodão, né? Porque você vai queimar, então dá pra ser nylon, né? Ah, bota fogo no negócio, sei lá. Enfim. Mostra pertinho ali como é que fica. Mostra na câmera. Gente, a Aline soltou na Hortelar hoje um stories mostrando como faz. Entra lá. Quem é da Lavanda Rosa e ainda não tá na Hortelar, entra lá e segue o stories dela que ela mostrou. Genial, por sinal. Na realidade é fácil. Você pega as ervas, aí você amarra a base, né? Então, por exemplo, aqui tem lavanda, alecrim e tomilho que tá misturado, esse aqui que tá solto. E então seria, né, a alecrim é a alegria, o tomilho é a coragem, a lavanda o amor. Lavanda é tipo colo de mãe, né? Lavanda é aquela coisinha maravilhosa. E aí você aperta bem a base, o importante é que ele não passe muito de 15 centímetros, não fique muito comprido, até por conta da queima. E aí você vai amarrando, amarrando. É uma coisa super terapêutica, você se conecta, bota a sua intenção naquilo, vai amarrando, amarrando, e aí depois você, né, termina. Quanto mais amarrado a queima é mais devagar, e aí você bota para secar à sombra, não no sol, num lugar ventilado, enfim, para as ervas não mofarem, enfim, não fungarem. E aí depois está prontinho, é só você queimar e botar depois num pratinho de cerâmica, enfim, né, para não correr riscos aí. E assim, eu gosto da ideia do incenso pela questão ritualística, por ser com ervas que você ou colheu ou que você comprou. O melhor seria que você colhesse, né, porque aí você já está juntando várias questões. Mas o ato de você impor a sua energia naquilo, né? Pôr o seu intento. E aí você finaliza e na hora que você queima, tem toda a questão do perfume, mas tem a questão energética, porque o incenso é isso, né? Eu entendo dessa forma, que é a fumaça, né? Na realidade é uma energia que está transitando entre o mundo físico e extrafísico. Então, tipo, está equilibrando. E a missão, ao meu ver, das plantas é equilibrar. Sabe, eu acho que a planta sempre veio para equilibrar e a planta se doa, né? Se doa pra gente. Então, quando fala assim, a arruda secou por conta do mal olhado, né? Então, eu acho assim, na realidade, ela está se doando para equilibrar o ambiente, não porque a pessoa está colocando mal olhado em você, sabe? Enfim, são essas. Melissa, fale dos olhos maravilhosos. Bom, agora acho que se vocês entendem por que eu amo tanto esta pessoa aqui abaixo, né? Vocês conseguem sentir o amor com que ela fala das plantas? Eu lembro que na faculdade eu achava isso chato. Eu falava, Aline, como você é chata falando das plantas. E hoje... e hoje eu reverencio essa mulher que tá na minha frente. Eu acho essa mulher assim... Ai, Mel, para que eu vou chorar, Melissa. Mas é isso, gente. Observem essa conexão, observem esse amor. E isso traz um ânimo, né? Quando você tá desconectada, não sabendo se é um alface ou um agrião, lembra dela falando das ervas e amarrando essas ervinhas. E faça em casa. Faça em casa. Eu vou fazer isso daqui também no meio do caminho. Eu vou sair colhendo minhas ervas aqui no Ashra e vou fazer também nesses 21 dias. Bom, então, óleos essenciais. Óleos essenciais são diversos óleos essenciais que vão trazer conexão, que vão trazer resgate de algo. Cada óleo essencial vai ter um porquê. Não chora, Aline.
Cada óleo essencial vai trazer uma qualidade, um benefício, um aspecto. Então, o primeiro... Aline, não chora. Aí todo mundo gritando por você ali. Eu sou chorona, não aguento. Lembrando que para você saber, para você ter um melhor resultado do óleo essencial, é melhor... Não chora todo mundo. Para você ter uma conexão maior com o óleo essencial, preferencialmente você entenda para que aquele óleo essencial serve. Porque aí, tendo a sua necessidade na pilastra, no centro, você entra com a ferramenta correta. Lembra o que eu falei lá atrás? Colocar a Fabi também. Colocando o óleo essencial, a sua necessidade no centro, a gente rodeia essa necessidade com as ferramentas corretas. Isso é muito importante. Ok, então aqui eu não consigo falar de todas as possibilidades que existem. A gente já fez live de ansiedade, a gente já fez live de foco, a gente já fez lives diversas e outras milhares de lives vão vir. Aqui vamos fazer um enfoque com a nossa alma, com os nossos anseios mais profundos, com os nossos dharmas, com os nossos propósitos divinos. Eu coloco entre aspas por quê? Porque essa palavra dharma está deturpada no Ocidente. A gente coloca dharma como sendo algo tipo, eu tenho que salvar o planeta Terra. Não é isso que a gente está falando. O dharma são propósitos, né? Então, os propósitos de vida que a gente traz. Que não interessa quais sejam eles, tá? Não importa se você veio aqui para salvar o universo ou se você veio só para ser feliz. Não importa. Isso é bem importante. Mas você se conectar com esses dharmas. Então aqui, qual que é o... Eu vou falar na minha experiência, tá, gente? Outros aromaterapeutas vão ter outras experiências, vão gostar de outras coisas. O óleo essencial que mais me conecta com a minha essência e que me mostra nuamente, escrachadamente, o que eu vim fazer na Terra é o vetiver. O vetiver, ele é extraído de uma raiz profunda. Na aromaterapia é uma das raízes mais profundas que tem, se não a mais profunda que tem. E esse óleo essencial, ele enraiza o ser no âmago da Mãe Terra. Então, o óleo essencial de vetiver, ele é essa brincadeira que a gente faz de raiz e asas. Quanto mais raiz você tem, quanto mais você sabe de onde você veio, quanto mais forte você está na sua ancestralidade, na sua base, quem você é, mais alto você alça voos, mais alto as suas asas batem. Então, quanto mais raiz você tem, mais alto é seu voo. O vetiver traz isso. Ele traz um ancoramento profundo do ser, inclusive para quem tem déficit de atenção, para quem tem a mente super agitada, para quem é vata, para quem conhece o que é vata no Ayurveda, para quem é muito aéreo, o vetiver é sucesso total, gente. Só que, como lembrancinha dele, ele vai te mostrar o que você veio fazer. E só se eu cheirar o vetiver, ele vai me mostrar o meu dharma? Não, não é assim, gente, calma. Existem várias necessidades, você precisa estar aberto para essa resposta também. Né? Isso tenho pode falar, dúvida. Lili. Eu tenho dúvida. Mel, então, por exemplo, eu não sou aérea, eu sou bem terra. Mas eu quero me conectar, saber exatamente o meu dharma. O vetiver pode fazer com que eu fique mais enrijecida, não, preciso fazer, preciso realizar. Não, então, porque isso é muito legal, essa dúvida é muito legal. Os óleos essenciais, eles não vão te colocar num padrão negativo. Os óleos essenciais, eles sempre vão te colocar num padrão positivo daquilo. Então, ele vai te enraizar, talvez ele vai te trazer mais poder de materialização, por exemplo. Ele vai te trazer mais confiança. Lembrando que o enraizamento é confiança. A gente tem sempre o padrão negativo e positivo. Enraizamento. A Fabi, nossa, preciso desse óleo. Enraizamento. Uma pessoa que fala assim, eu sou muito terra. Esse eu sou muito terra, ele pode ter duas vertentes, o positivo e o negativo. Qual que é o positivo de ter muita terra? Uma pessoa materializadora, uma pessoa realizadora, uma pessoa mão na massa. Qual que é o negativo desse muita terra? Uma pessoa procrastinadora, uma pessoa que leva a vida muito devagar, que tudo empurra com a barriga. São mesmo sintomas de terra. Entendeu? Então a gente tem que analisar. Ser muito terra não te garante que você está na luz ou na sombra dessa terra, mesmo porque a gente transita na luz e na sombra daquele elemento. Então, o vetiver, ele é o óleo assim, da conexão com a sua essência. É óbvio que não é assim que você encontra nas bibliografias, né? O vetiver vai dizer um enraizamento e tal. Eu estou colocando aqui a minha experiência também para vocês. E o vetiver, sempre que eu utilizo ele nesse centramento, eu preciso me conectar com ele, ele sempre me mostra o que eu vim fazer.
Então, assim, gente, vetiver é top. E vamos então aqui dar 2 opostos rapidinho pro Instagram não derrubar a gente tem mais 4 minutos. Então, se a gente falou de primeiro chakra, né? Se a gente falou da terra, qual que é o outro oposto? O céu. Então, existem vários óleos essenciais que vão conectar com o céu, mas aqui a gente vai falar do olíbano. O olíbano é um óleo espiritual, um óleo de conexão profunda com a espiritualidade, e inclusive o olíbano mexe na pineal, ele aumenta a nossa pineal. Gente, dentro dos parâmetros, tá? Não é que você vai cheirar o olíbano e sua pineal vai ficar desse tamanho que não vai caber na sua cabeça. Dentro dos parâmetros, há estudos que comprovam que o olíbano tem conexão profunda com a pineal. E a pineal é o nosso órgão que conecta a gente com a espiritualidade. Então, assim, o olíbano é um óleo de conexão muito forte. Mesmo porque o olíbano também é um óleo de proteção espiritual, de fechamento de campo áurico. Então, além dele te trazer essa conexão com a sua essência espiritual, ele também vai te proteger para pessoas que são muito para-raio, para pessoas que pegam muita energia dos outros, que às vezes se sentem perdidas quando chegam num lugar que tem muita gente, que está perdendo a sua essência porque quer agradar todo mundo, por exemplo, porque está pegando muitas necessidades dos outros. O Líbano, gente. O Líbano. Então, aqui a gente deu 2 dicas de óleos essenciais. Infelizmente, como eu falei, temos timing, o Instagram derruba a gente. E para a gente fechar o dia, relembrando então que a gente vai fazer essa vivência de 21 dias, eu e a Aline vamos, enfim, a gente vai conduzir isso, a gente vai montar e vai soltar no Instagram amanhã. E 21 dias a gente vai entrar nessa rotina para fazer um grande resgate, todo mundo junto, um grande resgate coletivo. Cada um se resgatando um pouquinho, a gente ajuda muito a humanidade, a gente ajuda muito a nossa ancestralidade. Você se salvando, você se liberando, você se libertando, você se curando, você cura a sua rede de ancestralidade inteira. Então isso é muito, muito, muito importante. Gente, quer falar mais alguma coisa ali? Não, é que eu ia falar que eu acho que o pessoal quer saber mais de óleo, que tá falando para fechar esse e abrir outro. Aí você pode falar de mais óleo, se você quiser. Será? Vamos então? Vamos mais meia horinha numa próxima? Quem quer aí, dá um joinha. Quem continua com a gente, dá um joinha aí. Tem que dar um joinha, tem que ter pelo menos uns 10 joinhas aí, gente. Vamos lá. Se também não der pra ser hoje, tudo bem, a gente faz uma live semana que vem de novo com a Aline. Tá tudo certo. E, por sinal, eu até acho prudente a gente fechar essa e começar uma outra, porque aí a gente começa com um novo tema, enfim, com outras coisas. Ixi, Maria, os joinhas começaram. Não, acho que meu Deus do céu. Acho que é melhor a gente encerrar essa, gente, porque agora eu e a Aline vamos ter muito trabalho para montar essa jornada aromática com vocês. Óleos essenciais e ervas, jornada aromática. Eu agradeço profundamente, Aline, primeiramente, por você ter andado do meu lado há 15 anos. E agora tá, assim como eu previ isso, eu falei, um dia a gente vai trabalhar junto, Aline. Isso talvez começou a se realizar agora e eu tô muito feliz. Muito, muito, muito obrigada. Do fundo do meu coração, você sabe que eu amo você, é a alma aqui falando, não é a personalidade da Melissa. Eu amo você do fundo do meu coração. E muito, muito, muito obrigada a todo mundo que participou dessa live, gente. Eu falei pra Aline que essa live ia ser muito especial e que essa live ia ser a cereja do bolo aí dos meus anos de estudo e dos meus anos de estudos aromáticos e espirituais. E agradeço todo mundo que esteve presente aqui. Eu vou tentar gravar essa live, se alguém conseguir me ajudar a gravar a live, me manda um direct. Eu preciso gravar essa live e vou tentar subir ela no YouTube pra vocês. E semana que vem a gente faz uma outra live com a Aline, a gente vai pensar num novo tema. Se vocês quiserem sugerir também novos temas, pode mandar embaixo da fotinho que a gente colocou no Insta. E é isso. Quer falar alguma coisa, ali? Não, eu que te agradeço. Eu tô vendo que a galera quer que eu chore, né? Fica todo mundo assim, ela vai chorar, ela vai chorar. Mas eu que eu agradeço, assim. Eu declaro o meu amor por você sempre, para todo mundo, isso não é segredo para ninguém, e aqui é só mais uma vez me declarar. E assim, eu tenho muito orgulho de você e muita honra de acompanhar a sua trajetória, e assim, eu confio no seu conhecimento, né, toda a carga ancestral de saber que você traz, e você me ajuda muito, eu sei que ajuda muito a todos. Então, muito obrigada, foi uma honra dividir esse espaço aqui. A honra foi toda minha. Do fundo do meu coração, a honra foi toda minha. Gente, aqui o Instagram tá mandando 27 segundos para derrubar a gente.
Um beijo, beijo. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Amanhã a gente lança aí a jornada aromática. Beijo. Beijo, tchau.